Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema Ações no Bem, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos para tratar deste tema, Ações no Bem, o nosso irmão, o Roberto Sbrabati. Seja bem-vindo, Roberto. Boa tarde, Wanderley. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com todos, realizando esta reflexão neste momento. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio, as tuas aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Iniciamos então com uma pergunta ao nosso irmão. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. O homem poderá atingir grau de perfeição absoluta, Roberto? Olha, Wanderley, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, portanto, nós somos criaturas de Deus. Trazemos a consciência divina dentro de nós, a sua essência, mas evidentemente não atingimos e não poderemos nos igualar ao Criador, porque se assim fosse, nós seríamos também criadores, quando na verdade somos co-criadores, aqueles aos quais Deus nos concedeu a responsabilidade, através do livre-arbítrio, de desenvolver a evolução, não só de cada espírito, mas a evolução planetária também. Portanto, essa é considerada essa perfeição relativa e não absoluta. E a perfeição relativa, que cabe a nós espíritos, ela nasce daquela indicação do Cristo de nos amarmos uns aos outros, em amarmos aos nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. A essência da perfeição, no fundo, é a caridade, no seu exercício mais pleno e completo, porque a caridade implica na prática de todas as outras virtudes. Quando nós olhamos os vícios do espírito, de todo e qualquer espírito, nós vamos ver que no seu nascedouro existe o orgulho e o egoísmo. E exatamente a caridade é que se contrapõe a essas verdadeiras máculas da humanidade. E, portanto, é o seu exercício que vai limpando não só esta mácula, mas limpando também os perispíritos, para que, na medida das nossas reencarnações e evoluções, possamos nos tornar espíritos puros, não como o Criador, mas espíritos puros na medida em que colaboram para que os demais espíritos que estão presentes em todos os orbes possam também progredir e atingir um grau de harmonia, de serenidade, de equidade, enfim, um grau de perfeição, sempre tendo presente de que esta perfeição diante do Criador, ela é relativa. Por isso que Jesus nos diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Ou seja, busquemos nós, espíritos, com esforço e dedicação, atingirmos através da caridade
uma elevação moral para que possamos, como criaturas de Deus, ser co-criadores e colaborar pela evolução de todo o universo. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Isso está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Diante desta realidade, Roberto, como se tornar um homem de bem? Pois é, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, a definição parcial do homem de bem, porque o próprio texto nos diz de que ali não estão presentes todas as características do homem de bem, apenas algumas que se apresentam como uma espécie de roteiro, de farol, para que a gente possa evoluir. Então, ele inicia esse texto nos trazendo de que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus, que cumpre através da sua justiça, do amor e da caridade, as leis de Deus. E onde estão gravadas as leis de Deus? Em nossa consciência. Portanto, para que nós possamos compreender e exercitar melhor a lei do amor e da caridade, nós precisamos nos aproximar daquilo que é a consciência divina em nós. E essa aproximação somente se dá através do autoconhecimento e do esforço diário de cada um de nós em buscarmos nos tornar melhores do ponto de vista moral, do ponto de vista do conhecimento. A prática da caridade não é uma mágica, ela exige de nós uma observação e um esforço contínuo para que, em que pese as nossas quedas, em que pese as nossas imperfeições, a cada dia nos tornemos um pouco melhores. É como Santo Agostinho dizia que, ao cair da noite, ele fazia uma espécie de exame de consciência, onde ele pensava naquilo que teria realizado durante o dia, nas ações que poderia melhorar e naquilo que ele pode, no dia seguinte, exercer em favor do próximo e de si próprio. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pensa não nas circunstâncias externas, mas olha para si próprio e vê como espírito, reconhecendo-se como um espírito, vivendo transitoriamente uma experiência humana, e por isso ele percebe o que é realmente importante em sua vida. Não é o dinheiro, não são os bens materiais, não é a sua posição social, prestígio, mas é a evolução do seu espírito. E ele se esforça, então, diariamente para conseguir isso. E o Evangelho nos fala de que o homem de bem é aquele que tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, sabe que as dores, as decepções, os sofrimentos da vida são passageiros e aceita sem murmurar. Se esforça através do seu livre-arbítrio para, a cada dia, em aceitando esses fatos, também progredir. O homem de bem é aquele que encontra prazer, satisfação em auxiliar o próximo, que se coloca a favor do próximo, muitas vezes em detrimento de si próprio. É humano, benevolente para com todos, compreende que as maldades que o próximo pratica, que elas são realizadas muito mais pela ignorância do próximo do que significa a ascese espiritual e do próprio prejuízo que ele está causando a si como espírito, reconhece isso e também reconhece mais que ele, como espírito, também necessita de indulgência e de perdão. E, portanto, ele olha para o próximo com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, reconhecendo que todos nós, todo espírito, está progredindo e, portanto, tanto o defeito de um como de outro faz parte desse caminho evolutivo. No entanto,
não deixa de considerar o erro, mas não quem erra. Considera o erro para que não ocorra mais o erro. Portanto, se pode auxiliar o irmão também e não errar mais, assim deve fazê-lo, porque isto é caridade. Como também quando o irmão diz para o outro que ele não está indo no caminho adequado, considerar isso como um ajuste de caridade, de amor, e, portanto, também melhorar. E isso faz com que o homem de bem não alimente ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, que saiba perdoar e, portanto, não se compraz com os defeitos alheios, mas, ao contrário, se pode evidenciar uma virtude no irmão, assim deverá fazê-lo. Portanto, toda vez que nós acordamos, nós temos que nos colocar na posição daquela pessoa que quer melhorar e se esforça para isso, e está atento a isso, para que nós possamos, no dia ao término do dia, dizer que efetivamente caminhamos um pouco melhor do que no dia anterior. Muitas vezes não estamos muito satisfeitos com o estado de nossas vidas. Em alguns casos, podemos sentir um certo vazio existencial. Como mudar esse quadro? Olha, mudando os valores íntimos, desenvolvendo a vontade de agir no bem, constante e sistematicamente, disciplinadamente, possuindo um volume de boas ações que se sobrepõe aos equívocos do passado. A questão do vazio existencial, ela exatamente ocorre porque nós nos perdemos nas circunstâncias da vida. E que, por um lado, se entende, porque quando nós crescemos, no sentido de passamos pela adolescência, chegamos a uma idade mais madura, nós somos envolvidos pelo trabalho, pela família, pelas amizades, pelo desejo de construir coisas materiais, enfim. E nós damos a isso um valor exagerado. E exatamente podem observar que quando chegamos a uma idade madura, ao ponto assim já de uma idade mais avançada, nós percebemos que estes exageros, muitas vezes percebemos, que não significou em nossas vidas uma sensação de progresso espiritual. E isso pode ocorrer lá pelos 70, 80 anos, 60 anos, mas também muitas vezes na juventude, o jovem sente como se faltasse algo em sua vida. Porque, na realidade, não são estes valores que fazem parte do crescimento do espírito. Todas essas circunstâncias externas auxiliam o espírito a progredir, são instrumentos para ele progredir. Mas o que de fato faz com que o espírito progrida é a sua ação no bem, é a sua ação na caridade, é a sua ação constante no exercício do amor. E este amor, muitas vezes, é um amor que se exercita entre lágrimas, é um amor que se exercita entre sofrimentos, mas é um amor, como o Cristo nos ensinou, incondicional. É um amor que não se espera do outro irmão uma resposta. É o amor que dá sem querer nada em troca. É o amor que tem o prazer de auxiliar. Portanto, nós vencemos o vazio existencial quando o espírito está neste caminho do amor, porque ele preenche o vazio através das boas ações que ele pode exercer em todos os dias da sua vida. Muito bom, Roberto. Muito bom. Agradecemos, então, a contribuição do nosso irmão Roberto Bravati e passamos a ouvir, então, as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Vanderlei, a oportunidade, a União Municipal Espírita, enfim, de estarmos aqui junto realizando essas reflexões. E dizer que, apesar de todas as dificuldades que nós, espíritos, temos em nossa caminhada, Deus nunca nos abandona e, através dos seus
anjos de luz, dos nossos guias protetores, nós encontramos as inspirações para que possamos, mesmo entre as lágrimas, progredir, porque a vida é sempre o progresso, nunca o retrocesso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Roberto Sbravati, obrigado aos nossos ouvintes, e foi um privilégio ter estado com vocês. Acompanhe-nos nos próximos programas. Um grande abraço.